A nossa cena chama O Homem que Chovia, que a gente criou especialmente para o Festival de Cenas Curtas. Fazer uma redação do tema livre é sempre muito difícil, né? Então, como a gente não tinha nenhum tipo de tema ou nenhum tipo de parâmetro pré-estabelecido, a gente ficou num grande dilema, assim, né? Enfim, pensando numa série de coisas, em talvez começar a pesquisa, começar a experimentar algumas coisas dentro da pesquisa atual do grupo, que é em cima desse universo da América Latina e tal. Mas aí a gente acabou criando uma história a partir de um procedimento que a gente está tentando explorar um pouco, que é os atores desenvolverem a escrita de contos. Né? Então, a partir desse procedimento, a gente acabou criando uma fábula desse homem que chega num vilarejo que não tem chuva há muitos anos, muito pobre, muito seco, que provavelmente tem muita relação com o interior do Nordeste, mas a gente não faz nenhuma... A gente cria um ambiente meio fantasioso, que pode existir em qualquer lugar, e chega esse homem numa carroça muito estranha, trazendo objetos mágicos, que são guarda-chuvas, e ele sabe fazer chover. E ele acaba conseguindo juntar algumas pessoas da vila, e a forma como ele... Espero que isso só vá pro ar depois da gente apresentar, mas a forma como ele faz chover, as pessoas têm que contar histórias para ele, e a cada lágrima que ele derrama ao ouvir essas histórias, a chuva começa a cair. Então a história é essa, né? E tem um pano de fundo nessa história toda, que a gente aproveitou essa ocasião dos 15 anos de Cenas Curtas, da gente voltar para o Cine Horto, que fazia muitos anos que a gente não vinha, do Galpão, né, que é um grupo assim, que sempre foi referencial para a gente, e que de grande referência, de grandes ídolos, acabaram se tornando grandes amigos, parceiros de trabalho, né? O Eduardo já trabalhou com a gente 2 vezes, vários parceiros comuns do Galpão acabaram virando parceiros do grupo também, como o Babaia, o Hernani, a Mona e principalmente, mais recentemente, o Gabriel Vilela. Então, nisso a gente acabou fazendo uma grande brincadeira. Então, essa história toda que a gente conta é recheada de pequenas referências ao Galpão. A gente faz uma brincadeira, uma homenagem. Então, a gente está super feliz não só de estar aqui, mas como de ter conseguido construir essa história, que a gente está bem feliz com o resultado que a gente chegou, e cheio de pequenas brincadeirinhas, assim, com o Galpão, com o Gabriel, com a nossa história com o Galpão. Acho que ficou bem bonito, poético, divertido, acho que ficou bacana. Bom, acho que em primeiro lugar, assim, foi uma honra, né? Foi quando o Chico e o pessoal do Cine Horto nos convida, assim, a gente tá numa ocasião tão especial, numa data festiva como essa, sabendo que o Galpão, o Cine Horto, poderia convidar, enfim, qualquer grupo do Brasil inteiro, e a gente está nesse seleto grupo tão bem acompanhado de Espanca, de Companhia Brasileira, de Armazém. Foi uma super honra, assim. É o tipo de coisa que na hora que a gente recebeu o convite, não interessava quando e nem quanto. A gente falou, não, vamos ter que fazer isso, com certeza, né? E aí, num formato de cena curta que a gente não costuma trabalhar também, mas foi uma delícia fazer isso por causa dessa nossa relação com o Galpão, assim. Então é só alegria mesmo, não teve dúvida, e de fato acho que se tem uma palavra que resume essa história toda, é honra mesmo. Então, honrado em estar aqui, muito feliz mesmo de estar nessa ocasião tão especial, festiva. Eu, com certeza, já tinha ouvido falar bastante do festival, e dos frutos, né? Tipo, da história do Espanca, por exemplo, com o festival e de tantos outros grupos. E a sensação que eu tenho de fora é que, apesar do Cine Horto ter tantas ações formativas, ter tanta essa preocupação de ter esse perfil de formação, principalmente aqui em BH, em Minas, principalmente aqui em BH, a sensação que eu tenho é que o Cenas Curtas é meio que um carro-chefe dessa história, assim. Pelo menos é a leitura que eu tenho de fora. E
sem dúvida a gente sabe de todos os frutos que já renderam aqui para BH, a quantidade de grupos, a quantidade de espetáculos que surgiram daí, como isso fomentou, né, a cena belo-horizontina. E nos últimos anos o que a gente tem visto é que isso tem começado a se espalhar nacionalmente, assim, que a gente tem visto de gente, de grupos do Nordeste, de gente que começa a vir para cá para participar. Então eu acho que é uma iniciativa de muito valor, assim, acho que para o teatro. Hoje pode-se dizer, nesses 15 anos, né, agora que o festival está debutando, que acho que é uma iniciativa de grande valor para o fomento mesmo, até porque acho que ele, apesar de não ser exclusivamente para grupos, eu acho que pelo fato de estar aqui dentro do Cine Horto, ele acaba tendo um perfil de aglutinar, de um pensamento de grupo, que acho que inevitavelmente acaba fomentando muito a reflexão e a produção dentro do teatro de grupo. Então, acho que é uma pérola, assim.